Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 22 de junho de 2021. Começa agora o Câmara Total. Estamos ao vivo, 11 horas e 9 minutos. E eu quero a sua participação. Mande a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar para este QR Code aqui, ó. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Política Social e Saúde traz gestores do SUS Municipal para discutir o andamento da vacinação contra a Covid-19 e o processo de testagem na cidade. Comissão Especial de Estudos sobre o Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, analisa a expansão da unidade e o projeto Multicamp. Você sabe como acontece a reinfecção pela Covid-19? Tem reportagem esclarecendo muitas dúvidas. E como o dólar pode impactar no seu dia a dia? O quadro Na Ponta do Lápis explica para você. E olha só, ontem, segunda-feira, foi o primeiro dia em que o toque de recolher entrou em ação aqui na nossa cidade, das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Lembrando que está em vigor também a Operação Aglomeração Zero Campinas. Então, para falar sobre este trabalho que acontece durante a pandemia, aciona o repórter Rubens Morelli, que está na Guarda Municipal e tem mais informações. Olá, seja bem-vindo e bom dia, Rubens. Bom dia, Gabriel. Obrigado. Um bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Câmara Total. Isso mesmo, estou aqui na base da Guarda Municipal, aqui na Avenida Moraes Salles, no centro de Campinas, para a gente comentar a respeito desse primeiro fim de semana da Operação Aglomeração Zero Campinas. A Guarda Municipal dispersou aí 4.709 pessoas que estavam aglomeradas durante este fim de semana, um número bastante considerável, né? Uma vez que a gente está falando desde o ano passado, questão da aglomeração, o perigo para o contágio, né, da Covid-19, essa pandemia que atingiu e, infelizmente, no Brasil chegou à marca dos 500 mil óbitos também neste fim de semana. Mas para a gente contar um pouco mais a respeito dessa operação e também sobre a fiscalização do que aconteceu, né, do decreto do toque de recolher a partir das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã, a gente veio conversar com a comandante da Guarda Municipal aqui de Campinas, a Maria de Lourdes Soares, que pode nos dar um pouco mais a respeito desse panorama, desse fim de semana. Como é que foi esse trabalho nesse fim de semana? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Câmara Total. Bom dia aos que acompanham a TV Câmara. Eu que agradeço o convite. É sempre importante essa oportunidade de falarmos à população a respeito não só da regulamentação em relação às fases da Covid aqui em Campinas, do Plano Emergencial São Paulo, e importante ressaltar que essas aglomerações não podem continuar. Nós precisamos diminuir as taxas de contágio para que melhore a disponibilidade de leitos em nossa cidade, e as aglomerações possibilitam que esse número aumente. Então, de fato, foi um final de semana ainda com festas clandestinas, ainda com aglomerações, principalmente por parte de jovens. Então, esse é um grupo para o qual a gente faz um apelo especial, que espere mais um pouquinho. Sei que o jovem gosta de fazer festa, gosta de sair para passear, mas esse não é o momento. Nós precisamos aguardar uma oportunidade melhor para que isso seja liberado, inclusive para todos nós. Inclusive, durante o fim de semana foi deflagrada, foi pego, né, uma festa clandestina lá no Jardim Novo Sol, no distrito do Ouro Verde. Gostaria que a senhora comentasse a respeito de como foi o trabalho da Guarda Municipal, como que vocês chegaram até essa festa clandestina, qual foi o procedimento lá? Nós chegamos por meio de denúncia. A maior parte das festas que nós identificamos é por meio de denúncia, pelo 153, ou por meio de monitoramento da nossa equipe de inteligência,
que acompanha algumas dessas publicidades em relação às festas. É uma situação que onera, inclusive, bastante o nosso trabalho, porque despende de um número grande de viaturas para fazer o atendimento, 3, às vezes 4 viaturas, dependendo da quantidade de público, dependendo do local onde será feita essa dispersão. Então, além da aglomeração em si, que traz esse problema do aumento da contaminação por Covid-19, também onera o trabalho da Guarda Municipal, que poderia estar prestando outro tipo de auxílio à população. E nesse caso específico da festa clandestina, houve algum tipo de punição para o organizador da festa? Ele chegou a ser levado para algum lugar? Como que funciona? Sim, foi autuado, vai pagar aí esse valor de multa que é bastante alto, de R$18 mil. Então, tem ainda essa implicação, tanto para o organizador da festa, quanto para aquele que participa do evento, que a multa também é bastante alta. E agora nós temos, a partir desse novo decreto, que foi publicado no sábado, a multa prevista também para aqueles que consumirem bebida alcoólica em via pública ou nos postos de combustível. Exatamente, a pessoa flagrada bebendo em via pública, a multa de R$ 1.514, o equivalente a 400 unidades fiscais de Campinas, né, o FIX, e os proprietários desses estabelecimentos também sendo multados em 800 o FIX, que dá aí pouco mais de R$ 3.030. É um valor considerável também para o pessoal pôr a mão na consciência. Afinal de contas, precisa ter um certo bom senso também, né, comandante? A gente sabe, está vendo aí a questão dessa contaminação em massa. O que a Guarda Municipal pode falar a respeito também sobre essa conscientização para as pessoas? Então, a multa, ela já é considerável. Inclusive, o valor dobra para a reincidência. O local sendo flagrado nessa situação é lacrado. Então, as perdas financeiras são muito grandes, não é? Mas a gente apela, além dessa questão financeira, para que, de fato, as pessoas entendam que esse é o momento de não aglomerar. Nós não gostaríamos de estar nessa situação, obviamente. Você falou inicialmente nos 500 mil mortos. É muita gente, se nós formos comparar, é metade da população de Campinas praticamente. Então, são muitos casos de Covid fatal e a nossa intenção aqui em Campinas, a intenção do governo municipal, do executivo, é frear o avanço da pandemia, é disponibilizar mais leitos. E essa disponibilização, ela não é apenas para o paciente Covid. Tem pessoas esperando, por exemplo, para fazer cirurgias eletivas. Tem situações que o hospital precisa por conta de um acidente de trânsito, por exemplo. Alguém que é acometido por um mal súbito precisa de leito no hospital. Então, não é só para a Covid. Esse é o apelo que a gente faz para a população. Essa é a conscientização que a gente pede para que nós possamos avançar de fase e para que todos nós possamos, daqui para frente, ter uma vida um pouco mais próxima do normal antes da pandemia. É isso, inclusive a corporação aqui da Guarda Municipal teve 5 vítimas fatais da Covid e a quem a gente presta nossa solidariedade às famílias, a própria corporação, a gente sabe da situação complicada da Covid e como ela acomete tantas pessoas. Agora o Gabriel Castro está lá no estúdio, ele tem uma pergunta também a fazer para a senhora. Gabriel, faça a pergunta que eu vou repassar aqui para a comandante. Lembrando que quem está nos acompanhando também tem essa possibilidade. Se você tem alguma dúvida em relação à Blitz que está acontecendo na nossa cidade, Operação Aglomera Zero, toque de recolher das 7 horas da noite até 5 horas da manhã, o número do WhatsApp está na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou fazer a pergunta e o nosso repórter Rubens Morelli vai repassar então para Maria de Lourdes Soares, que é comandante da Guarda Municipal de Campinas. Agradeço a disponibilidade do tempo aqui com o programa Câmara Total. E a minha pergunta é a seguinte: a Guarda Municipal, ela faz este trabalho de prevenção, então tem um sistema de inteligência para tentar impedir essas aglomerações. As blitz, as operações, elas já são uma forma de inibir essas pessoas e faz o trabalho também de interromper essas festas e aglomerações. O comportamento das pessoas, quando a Guarda Municipal chega em uma festa, quando faz uma blitz, esse comportamento mudou ao longo do tempo? A gente sabe
sabe que faz bastante tempo que a Guarda Municipal faz esse trabalho, mais de um ano. O comportamento, as pessoas já se cansaram ou elas estão respeitando, estão entendendo o momento que nós estamos vivendo? O Gabriel está perguntando a respeito desse trabalho já bastante duradouro da Guarda Municipal e se vocês notaram já algum tipo de diferença no comportamento das pessoas em relação a esse movimento da Guarda de chegar no local, dispersar. Vocês percebem que há uma mudança de comportamento no sentido de as pessoas estão mais cansadas em relação a ficar em casa e querem sair? Ou será que em algum momento elas já estão percebendo também que aglomerar sem máscara vai fazer um mal para ela e para a sociedade como um todo? Gabriel, bom dia. É uma excelente pergunta essa. Nós, em relação às abordagens, normalmente nós somos muito bem recebidos, inclusive nos bloqueios de toque de recolher, onde nós fazemos as orientações àqueles que estão se deslocando em veículo, para que retornem às suas casas, permaneçam nela até o dia seguinte, orientando em relação às consequências, inclusive financeiras, do descumprimento do decreto municipal. Também orientamos as pessoas que estão aglomeradas e nós observamos que por parte dos jovens é mais comum essa insatisfação, principalmente nas noites quentes. O jovem gosta muito de estar em bar, de sair com os seus amigos. Muitas vezes o comércio fecha, o bar, nós chegamos em algumas denúncias, o local já está fechado e esses jovens estão na frente do estabelecimento, estão nas ruas, ainda consumindo um final de uma cerveja, de um drink, e esses que nós temos que dispersar e orientar. E aí eu vou fazer essa ressalva, Gabriel. A partir de ontem, da segunda-feira, quando entrou em vigor o decreto, encontrando esses jovens, ou mesmo não sendo jovens, encontrando a pessoa na rua, fazendo uso de bebida alcoólica, será autuada, infelizmente, porque em alguns casos, se a gente não fizer a autuação, não há esse entendimento da necessidade de estar em casa ou de fazer o uso da máscara. Inclusive o pessoal de casa está acompanhando algumas imagens das blitz, dessa ronda ostensiva realizada pela Guarda Municipal no último fim de semana, e chegou mensagens lá pra gente pelo nosso WhatsApp, então o Gabriel vai nos falar também qual é a mensagem. É um desabafo, né, Gabriel? Através do 19DDD 978293776, o Roberto, ele diz assim: aqui no meu bairro tem pancadão, sempre atravessa a noite, Jardim Campo Belo, também toda a região. Ele pergunta, queria saber o que pode ser feito, para quem que o Roberto pode ligar? O Roberto, lá do Jardim Campo Belo, disse que no bairro sempre tem pancadão à noite e que ele também não aguenta mais. Ele quer saber qual é o número que ele pode fazer essa denúncia, o que ele pode fazer como cidadão para evitar esse tipo de acontecimento no bairro. Roberto, nós temos feito várias ações na região, não só do Campo Belo, mas nesta região especificamente, em diferentes momentos pontuais, em que nós identificamos aí queixas como as suas. Você pode continuar denunciando pelo telefone 153. O que ocorre muitas vezes, e essa é uma oportunidade de esclarecer para o munícipe, para esse cidadão que deseja dormir, que quer um final de semana mais tranquilo, é que estas festas, como eu disse anteriormente, consomem muito do nosso efetivo e de tempo de atendimento. Então, muitas vezes nós recebemos um chamado e estamos fazendo atendimento em outra festa clandestina ou em outro local com aglomeração. Isso às vezes demanda mais que 2 horas de atendimento, 2 horas e meia, dependendo do público a ser dispersado. E também consome, como eu já disse, uma quantidade de viaturas que nos impede, por exemplo, de dar uma cobertura muito maior na cidade. Então, continuem denunciando no 153. Nós vamos fazer esses atendimentos quando as nossas viaturas forem liberadas de um atendimento pontual. E nós temos feito lá várias, inclusive durante o dia. Nós fizemos várias ações lá, tentando fazer um trabalho preventivo
para que essas festas não ocorressem no período noturno. E a gente falou da Guarda Municipal, mas também essa fiscalização acontecendo em conjunto com as equipes da Vigilância Sanitária de Campinas, com a CETEC, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, também o PROCON, além, claro, de toda a corporação da Guarda Municipal. O apoio da Polícia Militar também existe, né, comandante? Isso mesmo, fazemos várias operações conjuntas. É muito importante essa ação, porque são diferentes órgãos fiscalizadores, com missões muito específicas, e isso agrega valor a essa atuação. Então, essa operação ela é muito importante. A Guarda Municipal está à frente do combate a essa pandemia desde março do ano passado, desde o início. Temos feito um trabalho muito próximo, por exemplo, à Devisa. Fazemos apoio em toda a campanha de vacinação da Covid, nos postos de saúde, nos dias D, nos centros de imunização. Então, é um trabalho muito amplo que a Guarda Municipal vem desempenhando à frente dessa pandemia. E agora, para a gente encerrar também, a questão do toque de recolher começou ontem, né? Segunda-feira, um dia até com um clima um pouco mais frio. Teve algum registro de ocorrência? Como foi? Eu acompanhei o início da operação ontem, fizemos patrulhamento em diferentes lugares. Como você disse, uma segunda-feira ela é um pouco mais tranquila, não tivemos nenhuma intercorrência assim, mais séria a ser relatada. O trânsito melhorou muito depois das 20 horas. Então, nós vamos continuar orientando, fazendo esse patrulhamento com vistas aí a que o comércio cumpra com esse encerramento das atividades às 19 horas e que as pessoas se dirijam às suas casas a partir desse horário. É isso, sempre ter essa noção do tempo. A partir de 7 horas da noite, comércio, serviços, academias, salões de beleza, enfim, tudo é para estar fechado, para que o pessoal se dirija para suas casas e não se aglomerem de forma alguma. Agradecendo demais a presença da comandante Maria de Lourdes Soares, a comandante aniversariante do dia, viu? Parabéns pelo aniversário, Obrigada. Muita saúde, felicidade e sucesso no comando aqui da corporação. Muito obrigada, nós estamos à disposição. Obrigada, Gabriel. É sempre importante essa oportunidade de falar com a população a respeito dos estágios da pandemia em Campinas. É isso, obrigado mais uma vez. Obrigada. A comandante, e aqui do centro da cidade eu também me despeço, né, Gabriel? Voltando para os estúdios da TV Câmara, sempre lembrando a população, né? A Covid está aí, não acabou ainda não, embora muita gente haja como se não houvesse nada, a Covid ainda está nos causando dor de cabeça em muita gente. Gabriel. É isso, muito obrigado Rubens Morelli por todas as informações. Parabéns então a Maria de Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal de Campinas, aniversariante do dia, e contando um pouquinho, né, sobre esta parte do trabalho que está sendo realizada na cidade de Campinas com a operação para acabar com a aglomeração na nossa cidade, algo que preocupa bastante. Já a Mirna Abreu vem aos nossos estúdios e vai contar pra gente a situação da nossa cidade em relação a leitos de UTI, tem informação em relação à vacinação na nossa cidade e outras doenças também. Claro que a Covid-19 preocupa, mas tem outras doenças que vão ser abordadas nas notícias da metrópole. Então a gente vai fazer o seguinte, 11 horas e 27 minutos, primeiro intervalo rapidinho aqui no Câmara Total e na volta nós vamos falar sobre casos de reinfecção de Covid-19. Você sabe como elas acontecem? Além das notícias da metrópole de Campinas, tem as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Guarani entram em campo novamente. Tudo isso depois do intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Mais participações chegando agora do João Roberto Teodoro, ainda sobre o assunto do nosso primeiro bloco, quando a gente falava sobre aglomeração, sobre pancadão. Ele diz assim, Barra, encerra o pancadão, só que ônibus coletivo está lotado. Ninguém vê que o ônibus está lá e aí não transmite Covid. Vocês também têm razão, José Roberto Teodoro. Este é um problema que nós já
já alertamos aqui no nosso Câmara Total sobre aglomeração também no transporte coletivo, né? Não pode acontecer no transporte coletivo e, infelizmente, neste momento que nós estamos vivendo, também não podemos fazer festas por conta de Covid-19 no nosso município, e isso gera mais casos e, consequentemente, mais pessoas internadas. Já já a Mina Abreu estará aqui nos nossos estúdios informando taxa de ocupação de leitos. Você sabe como acontece a reinfecção pela Covid-19? Para tirar essas dúvidas, nós conversamos com uma infectologista. Então, confira na reportagem de Michel Amorim. Desde agosto de 2020, foi comprovado pela ciência que era possível a reinfecção pelo coronavírus. O primeiro caso foi registrado em Hong Kong, na costa sul da China. De acordo com o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o primeiro caso foi em dezembro, no mesmo ano. Tem, infelizmente, né, essa fala de que eu tive Covid e eu estou, né, liberado, eu não tenho mais risco de adoecer. Infelizmente, para a Covid, isso não é verdade. Nós temos já trabalho científico mostrando que é uma reinfecção que aconteceu 28 dias depois. Eu falei que a definição é de 3 meses, porque isso é a regra, mas nós temos já documentação de reinfecção 28 dias depois do primeiro quadro. Por isso que mesmo quem teve Covid deve continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento, higienizando as mãos e, assim que for possível, deve ser vacinado. Segundo especialistas, o problema da reinfecção é que a pessoa volta a transmitir o vírus, mesmo que tenha apenas sintomas leves. Então, eventualmente, na reinfecção, eu posso ter o desenvolvimento de uma variante, mas não é a reinfecção que favorece, é ao contrário, talvez até. O fato de eu ter uma transmissão grande do vírus na sociedade, de eu ter novas variantes, isso facilita até que a pessoa venha se reinfectar se ela não tomar todos os cuidados. Em Hortolândia, o empresário Paulo, de 46 anos, testou positivo pela segunda vez para a doença. A primeira vez foi em novembro do ano passado e a segunda agora em junho deste ano, um intervalo de apenas 7 meses. Eu tive essa experiência que o meu filho mais velho teve Covid, né? E eu não tinha sentido sintomas algum, uma vida normal, trabalhando normal. Aí, por desencargo de consciência, eu resolvi ir até a UBS fazer o teste, né? Aquele do cotonete. Aí o doutor falou, Paulo, você já teve Covid, você está reagente, você não teve nenhum sintoma? Eu falei, não, eu só tive uma dorzinha de cabeça e de uma meia hora, tomei um medicamento e toquei a vida. O conceito, a definição de reinfecção, ela compreende, ela exige que você tenha um intervalo de pelo menos 90 dias entre o primeiro quadro e o segundo quadro e que você tenha o diagnóstico, né, identificando o vírus na primeira vez, então por RT-PCR, né, o exame do nariz, do cotonete, e 90 dias depois ou mais que você volte a ter sintomas, colhe um novo RT-PCR que seja positivo. Mas isso só não é suficiente para o diagnóstico de reinfecção. Eu preciso pegar as 2 amostras da primeira vez e da segunda vez e fazer o sequenciamento genético, né, para ter certeza que são 2 vírus. São 2 coronavírus, mas diferentes. Para o empresário, o segundo contato com o vírus foi pior do que o primeiro. Aí, essa vez agora, eu tive uma febre de um dia, uma febre interna, né? E tive um pouquinho de dor de cabeça. Eu sempre fiz o meu protocolo com máscara, álcool em gel, distanciamento. Eu creio que foi mais mesmo assim, eu acho que eu devo ter adquirido isso no dia a dia, na correria do trabalho, porque, né, a gente anda muito, então eu acho que foi isso, não foi muito descuido, não. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, Campinas é a cidade que mais aplicou a primeira dose entre os municípios com mais de 500 mil habitantes. Nenhuma vacina é 100% de proteção.
Então, esse risco, se eu hoje não tomei vacina, eu tenho, vamos supor, um risco 10 de ter reinfecção. Se eu tomar vacina, meu risco vai ser de 2, de 1, na hora que eu completar as 2 doses. Então, o risco diminui, mas ele não zera, infelizmente. A infectologista reforça a importância de tomar a vacina. Completar o esquema de vacinação significa ter feito as 2 doses da Coronavac, da Oxford AstraZeneca ou da Pfizer. Né? As pessoas que eventualmente esqueceram de tomar a segunda dose, porque às vezes o prazo entre uma dose e outra é muito longo, ou porque a vacina estava em falta, assim que a vacina estiver disponível novamente, né, e que a pessoa puder reagendar a sua nova dose, não deve deixar de fazer. A segunda dose ela é fundamental para garantir a proteção individual e para nós podermos controlar a pandemia no nosso meio. Bom, como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole de Campinas. A gente segue com este assunto ainda da Covid-19. Infelizmente, estamos chegando à marca de 18 milhões de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no nosso país. Tem informação sobre o estado de São Paulo, região metropolitana e a cidade de Campinas. Seja bem-vindo e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E aí, como o Gabriel já adiantou, olha, no Brasil são 17.966.831 pessoas que já testaram positivo para a Covid-19. São 38.903 novos casos nas últimas 24 horas. E nós já registramos 502.586 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, são 3.587.646 casos da Covid-19 e 122.258 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Aqui na RMC, 296.682 casos, aí estamos chegando perto dos 300 mil casos só aqui nos 20 municípios. Gabriel, em Campinas, até esta segunda-feira, 110.243 casos confirmados. Nós tínhamos até sexta-feira 109.251 casos. Em Dayatuba, 24.411, Sumaré, 24.118 casos, Americana, 21.347, Santa Bárbara do Oeste, 18.409, Hortolândia, 16.579, Paulínia, 13.195, Itatiba, 11.714, Valinhos, 10.084 e, na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da Covid. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Só lembrando que Olambra, a última atualização foi no dia 17 de junho e Santa Bárbara do Oeste no dia 18. Sobre a cidade de Campinas, nesta última atualização, 992 pessoas testaram positivo para a doença, o que mostra que ela continua circulando por toda a cidade de Campinas. Ou seja, a gente teve uma atualização na sexta, sábado e domingo, já na segunda a confirmação dos exames, ou seja, mais de 300 casos por dia. Exatamente. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC, são 8.857 mortes confirmadas devido à Covid-19. Em Campinas, até esta segunda-feira, confirmadas 3.587 pessoas que faleceram devido à Covid. Sumaré, 814, Indaiatuba, 641 pessoas, Americana, 634 óbitos, Santa Bárbara do Oeste, 615, Hortolândia, 561, Valinhos, 321, Itatiba, 253, Paulínia, 228, Nova Odessa, 190. Na sequência, nós temos Montemor, com 184, Vinhedo, 157, Cosmópolis, 146, Jaguariúna, 142, Pedreira, 116, Arthur Nogueira, 114 óbitos e, na sequência, municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Na cidade de Campinas, nesta última atualização,
33 óbitos, 20 homens e 13 mulheres, 23 tinham comorbidades, 10 não tinham comorbidades. Chamo a atenção mais uma vez para você que está nos acompanhando. A faixa etária, olha só, homem de 27 anos, um outro de apenas 30 anos, uma mulher de 31 anos, um homem de 35 anos que não tinha comorbidades, saudável, jovem, adulto, ainda 35 anos, sem comorbidade e perdeu a vida para a Covid-19. Depois, mulher de 41, 44, homem de 45. Então, é preocupante essa situação. Gabriel, a gente pode chegar, a gente falou daquele equilíbrio, agora a gente já começa a ter o efeito contrário. Olha, desses números, 14 mortes, 14 vítimas tinham mais de 60 e 19 tinham menos. Sinal de que a vacina que foi dada primeiramente para os maiores de 60 anos tem diminuído aí o número de óbitos nessa faixa etária e agora o maior número de vítimas começa a ser as pessoas menores de 60 anos. A vacinação está fazendo o seu efeito, portanto. Ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas segue acima dos 90%. Infelizmente a notícia não é positiva, 93,63% de ocupação nos leitos Covid aqui na cidade de Campinas. Nós temos 424 leitos de UTI exclusivos Covid, dos quais 397 estavam ocupados nesta segunda-feira. Nós temos 26 pacientes à espera de um leito Covid, 456 internados em enfermaria na cidade. A gente pode dizer que nós temos mais de 800 pessoas internadas com a Covid-19 aqui em Campinas. E olha, os leitos de UTI exclusivos, eles estão assim. No SUS municipal, 163, dos quais 160 ocupados. No SUS estadual, que é lá o HC da Unicamp, 30 leitos, dos quais 27 ocupados. E na rede particular, 231, no total, 210 ocupados. É uma taxa, inclusive, acima do estado, porque em números estaduais, em todo o território paulista, nós temos, olha, 22.422 pacientes internados com a Covid, 10.534 em UTIs, que é uma taxa de 79,4%. Então, Campinas está muito acima desses índices ainda. A gente não consegue ainda evitar essa pressão sobre o sistema de saúde, principalmente o sistema público. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Primeiro Covid-19 e depois tem outras doenças que nós vamos abordar no site vacina.campinas.sp.gov.br. Assim que você digita aí no seu computador e no seu celular, Mina Abreu, a gente tem, de um lado, vacinação contra a Covid-19, do outro, vírus influenza e também meningite. A gente começa com Covid-19? Isso, porque nesta segunda-feira nós tivemos aí que abriu o cadastro, mas ele já foi suspenso porque o agendamento, então, as doses acabaram. Então, a gente tem um agendamento suspenso para todos os grupos neste momento, olha. Então, a ideia é que Campinas receba novas doses do imunizante para poder, então, abrir para quais grupos? 43 anos, a gente teve em uma hora, Gabriel, ontem, 11.779 agendamentos só para esse grupo de 43 anos, fora os outros. Ainda bem, né? Que tem bastante acesso. Bastante acesso, mas agora o pessoal de 43 anos que não conseguiu aí fazer o cadastro, fique atento. A prefeitura sempre está avisando, ou todo dia entre no site, ou fique atento também às notícias aqui da nossa cidade, para que você possa saber quando haverá um novo agendamento para esse público de 43 anos aqui em Campinas. A gente tem ainda 20.249 agendamentos, incluindo os outros grupos prioritários aqui na cidade. Então, no vacina.campinas.sp.gov.br, você também fica ligado sabendo o que está acontecendo a respeito dos grupos prioritários da Covid-19. Mas, além da Covid-19, nós temos aí a vacinação contra a gripe, o influenza. Inclusive, ontem eu tomei a minha dose contra a gripe, Gabriel. Aliás, você já tomou as 2 doses contra a Covid-19. Sim, porque eu me incluo no grupo de pessoas com comorbidades e, por isso, 15 dias depois, na verdade, deu 20 dias depois, eu tomei ontem
contra a influenza. E agora nós estamos na terceira etapa da vacinação contra a gripe. Então, são as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança, forças armadas, trabalhadores do transporte coletivo, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens com medidas socioeducativas. Essa é a terceira fase aí da vacinação da influenza. Ela não precisa ser agendada. Basta que a pessoa vá ao centro de saúde mais próximo da sua casa ou do seu trabalho e se inclua em um desses grupos para poder, então, receber a vacina, que lembrando que ela protege contra 3 vírus. Sobe um pouquinho, olha, H1N1, H3N2 e a B Vitória, que são 3 vírus da gripe que continuam circulando. Lembrando que também são vírus importantes que levam pessoas à internação e tudo mais. E a gente acabou de falar agora há pouco dos leitos Covid que pressionam aí o sistema. Então, a gente já tem aqui, ó, Campinas, já foram aplicadas 181.199 doses contra a gripe, ela é só uma dose. E a gente tem um novo grupo que foi incluído agora, recentemente, que são os adolescentes, a vacinação contra a meningite. Nós temos 2 tipos que é dado na rede pública, agora é a meningite ACWY. Esse tipo de meningite, ela previne contra esses são sorogrupos que provocam a meningite. Então, adolescentes, tanto meninos quanto meninas, entre 11 e 12 anos, essa é a hora de tomar essa vacina. Tem, inclusive, aqui uma explicação, olha. A meningite meningocócica, que é um tipo, né? Ela é grave de forma bacteriana, altamente contagiosa, e por isso que é o momento de todos tomarem essa vacina, os adolescentes. Os adultos, na verdade, já é para eles terem tomado essa vacina, então por isso que nesse momento, esse público de 11 e 12 anos que deve procurar o posto de saúde mais perto de casa e tomar essa vacina. Então, 3 tipos de vacina para públicos diferentes nesse momento. Exatamente, então não deixe de se vacinar. Chegou o seu momento, procure o centro de saúde mais próximo ou onde você agendou através do site vacina.campinas.sp.gov.br. Mina Abreu, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, hoje tem uma live importante, né? Na verdade, a gente está no Junho Branco, que é o mês de prevenção às drogas. Inclusive, a Câmara já realizou um evento sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui. E hoje, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos realiza, às 7 horas da noite, uma live sobre a vulnerabilidade do uso de drogas em tempo de pandemia. Participam a secretária Vandecleia Moro, o vereador Luiz Carlos Rossini, também Marilda Martins, e especialistas como Claudemir Lúcio e Paulo Martinelli, que é o coordenador nacional da mobilização Free Mind e responsável por coordenar diversos cursos de formação e prevenção e tratamento ao uso nocivo de drogas lícitas e ilícitas. Uma importante discussão, principalmente nesse momento. A gente lembra que no evento que aconteceu aqui na Câmara foi falado das pessoas que agora, pelo desemprego ou até pelo home office, acabam bebendo mais ou até usando mais drogas ilícitas. Isso tudo culmina na violência, um importante debate. E você tem aí o link no Facebook da Secretaria Municipal de Assistência Social. Aparece o link aí no seu vídeo. Você pode aí participar, mandar a sua opinião ou sua pergunta também pelo Facebook. Você estava falando sobre desemprego, né? Nesta pandemia, a gente sabe que muitas pessoas, para poder conseguir uma renda, estão trabalhando com alimentos, precisa manipular alimentos. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas tem um curso que começa em julho e que pode ajudar essas pessoas. Isso mesmo, em parceria com o Sebrae, esse curso é voltado às pessoas que trabalham com a manipulação de alimentos. Então, olha só, você vai aprender sobre higiene e uma forma como trabalhar com equipamentos corretos, cuidado pessoal, tipos de utensílios e móveis que podem ser usados. Os cursos acontecem nos dias 5, 6, 12 e 13 de julho. A gente tem aí a página do Simpla. Você entra no Simpla e aí você coloca Inova
higiene e manipulação de alimentos, Feirantes Campinas. E aí você entra nessa página, é mais um curso importante aí para a atualização, principalmente em tempos de pandemia, quando a gente fala em manipular alimentos. Seprocamp, hein? Divulgou lista de aprovados. Isso mesmo, ela abriu aí a inscrição no mês passado, mais de 1.500 pessoas procuraram por cursos profissionalizantes. Por isso, olha, inicialmente eram 1.050 vagas e isso foi para 1.208 vagas em 21 cursos. O nome dos aprovados estão no Diário Oficial do município desta segunda-feira. Em qualquer um desses 21 cursos, vê lá todas as datas, inclusive os aprovados têm uma data para fazer a inscrição. Lembrando que as aulas serão ministradas a partir do próximo semestre no Centro, Satélite Íris, Ouro Verde, DIC 4, Santa Clara e no Campo Belo. Então, no site da Prefeitura, www.campinas.sp.gov.br, você entra lá em Diário Oficial, vai estar escrito última edição? Não, porque é a edição de hoje. Entra a edição anteriores, digita, vê a data de ontem e lá tem o nome dos aprovados para um dos 20 cursos profissionalizantes oferecidos pelo Seprocamp. Atenção, motoristas de Campinas, vai ter via interditada amanhã, quarta-feira, no período da manhã, no centro da cidade, hein? E essa interdição acontece, olha, entre o cruzamento da rua Padre Vieira com a Avenida Dr. Moraes Salles, no centro, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Esse fechamento do trecho vai ser necessário para o reparo de uma rede de esgoto. Por isso, o desvio será realizado pela Avenida Dr. Moraes Salles, entre as ruas Antônio Cesarino, Riachuelo, Boa Ventura do Amaral e Cônego Cipião. E agentes de mobilidade urbana estarão no local também para orientar os motoristas. E amanhã teremos também interrupção no fornecimento de água para quais bairros e tem que fazer hoje já reserva, hein? Isso, você que mora, olha, no Jardim Chapadão, Arruamento Nicolau Cerone e parte do Jardim Guanabara e no Bonfim, faça a sua reserva de água hoje, porque nesta quarta-feira, entre 8 da manhã e 5 da tarde, esses locais ficarão sem água porque a Sanasa vai fazer o serviço de capeamento de redes. Essa suspensão no fornecimento também vai afetar a PMC, Jockey Club, a SpaceX e os terminais rodoviário e metropolitano também serão afetados nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem água. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem nós tivemos reunião da Comissão Especial de Estudos que está analisando os impactos da Covid-19, esses impactos sociais e também econômicos. É um tema tão importante, até quando a gente fala desses números, e a Câmara não podia se furtar e também discute não só uma comissão, várias. Essa é que analisa os impactos econômicos e sociais, discutiu ontem justamente quais são os impactos no transporte público municipal. Talvez uma das áreas que recebeu maior atenção e, por consequência, críticas, foi o segmento do transporte coletivo. Por conta das medidas de restrição e fecharam diversas atividades não consideradas essenciais, houve, obviamente, uma redução do número de usuários do sistema de transporte e, por consequência, a gente percebeu a redução também do número de veículos utilizados para o transporte coletivo. E o secretário municipal de Transportes participou da reunião e falou sobre um dos principais problemas, a preocupação com aglomerações dentro dos veículos públicos. Não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, mas eu acredito que, posso falar desse ano, eu acredito que desde o primeiro dia, nós não temos feito outra coisa aqui, assim, não focar nessas questões do transporte público, para tentar evitar ao máximo as aglomerações.
Eu gosto muito de dizer que Campinas tem quase 200 linhas e nós temos problema hoje em aproximadamente menos de 10%, né? Então, temos muito a melhorar, com certeza, mas já fizemos muitas alterações. O presidente da INDEC falou dos desafios em ajustar a frota de acordo com a redução do número de passageiros e também com as mudanças de horário do comércio. De repente vem a pandemia, né? E a pandemia desorganizou o que era um parâmetro até então estabilizado, que era a demanda. Então, imagine os senhores que Campinas sai de 560 mil passageiros dia para um menor número de 180. Hoje nós recuperamos, a atividade econômica está crescendo e nós já não estamos mais em 180 mil, que foi o fundo do poço. Nós estamos de aproximadamente 320 mil passageiros dia, mas ainda muito longe daqueles 560 mil da pré-pandemia. E vejam os senhores também o paradoxo que a gente encontrou aqui. Apesar da demanda ter caído, assim que nós chegamos aqui, nós nos deparamos com aglomerações no transporte coletivo em alguns horários. Então, nós começamos a nos perguntar como pode o sistema perder passageiros e, ao mesmo tempo, termos alguns horários que ainda sobreviviam a aglomerações do transporte coletivo que procuramos combater, né? Bom, isso tem uma das explicações foi por conta dessas mudanças dos horários de início da jornada, de toque de recolher, quer dizer, nós estamos ainda numa agenda muito mutável, né? E essa agenda se refletiu, sobretudo, na mudança dos horários de pico. O vereador Rossini falou de como a comissão vai trabalhar daqui para frente e qual o eixo temático que pretende aprofundar a partir do que foi discutido. A Câmara oferece uma estrutura como a TV Câmara, né, o plenário, mas que a gente pudesse organizar, ou podemos chamar um fórum municipal de transporte, um seminário, para pegar esses principais eixos que a gente discutiu aqui e aprofundar essa discussão, talvez jogar foco um pouco na questão do plano cicloviário. Nós, do Partido Verde, inclusive, quando lá no primeiro governo do Jonas, ao determinar o apoio ao Jonas no segundo turno, um dos pontos que a gente pautou como compromisso programático era a criação e implantação de um plano cicloviário, porque nós entendemos e compreendemos a importância que tem a ciclovia, e os benefícios que isso pode trazer, não só para a organização da mobilidade, criar uma nova oferta de modal de transporte, o estímulo que pode dar às pessoas para uma prática de atividade de lazer, que é saudável, mas também para utilizar esse transporte como alternativa para pequenos deslocamentos, seja para o trabalho, para o estudo, né, para algumas necessidades. Mas acho que a gente precisa. Fiquei feliz que está sendo estudado algumas ações, mas depois eu quero chamar isso uma discussão só para discutir isso. Bom, não poderia ser diferente, né? O assunto Covid-19 sendo discutido em diversas comissões, a de Política Social e Saúde debateu também este assunto. Isso, e para isso trouxe autoridades como o secretário de Saúde, diretora da Devisa, que falou sobre o enfrentamento da pandemia aqui na cidade de Campinas. Confira os detalhes. A comissão tem como presidente o vereador Paulo Haddad. Essa foi a segunda reunião extraordinária da Comissão de Política Social e Saúde. E nós colocamos como pauta o enfrentamento da Covid, né, no município de Campinas, a situação em que nós nos encontramos, temos de leito de UTI, disponibilidade de leitos de retaguarda, bem como a vacinação no nosso município, e também abordaremos a testagem, né, da nossa população. Como reforçou o vereador, o assunto principal foi a vacinação contra a Covid e o processo de testagem na cidade. Entre outros convidados, a reunião contou com as presenças dos gestores do SUS municipal, do vereador Cecílio Santos, da vereadora Mariana Conte e também do secretário municipal de saúde, Lair Zambon. Estamos numa fase de vacinação muito intensa. Talvez eu até tinha colocado uma
uma proposta lá atrás que em julho nós tivéssemos com 500 mil pessoas vacinadas, em julho, mas agora nós estamos antevendo isso aí para final de junho, talvez nós estejamos com 500 mil pessoas vacinadas. Eu imagino que se final de julho nós estivermos com 600 mil pessoas vacinadas na primeira dose, eu tenho a impressão que nós começaremos a vencer essa que talvez a única pandemia, acho que todo mundo aqui enfrentou, e realmente está sendo uma luta imensa. Que todo mundo sabe, né, que a gente está trabalhando com agendamento desde o começo. A gente fez essa opção tanto para garantir a segurança da população como o distanciamento, e também porque a gente nunca sabe o número de doses que... Eu vou tirar a pressão lá. Número de doses que vão chegar, né, para Campinas, então a gente sempre agenda de acordo com o número de doses que chegam. A gente tem no site da Prefeitura de Campinas, que você pode entrar para agendar, ou esse site que é o www.campinas.sp.gov.br, e mais o agendamento via o 60 ou pelas UBS. E uma outra comissão que realizou reunião nesta segunda-feira foi a Comissão de Estudos, presidida pela vereadora Guida Calisto, que discute a situação do campus Campinas do Instituto Federal de São Paulo. Confira. A vereadora Guida Calisto, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Instituto Federal de São Paulo, campus Campinas, comandou a reunião. E o tema de hoje é a expansão do Instituto Federal de São Paulo em Campinas, o que significa o projeto Multicamp. A questão é que, desde quando essa instalação no Campo Grande ou esse processo se deu aqui, sempre que se toca no assunto do Instituto Federal, parece que para algumas figuras, assim, algumas pessoas acabam ficando um certo espectro, né, assim, assombrando o debate. Ah, mas será que abrir outros campos na cidade não vai fragmentar o recurso, a estrutura, a capacidade, o conhecimento? É um temor legítimo de uma comunidade que batalhou para ter o campus no Campo Grande, então é legítimo. A reunião teve convidados que participaram, em virtude da pandemia, por meio do sistema de deliberação remota. Para que a gente possa discutir o Instituto Federal numa condição de multicamp, eu fiz aqui primeiramente um levantamento de como que isso é apresentado, onde isso existe na rede federal. Hoje fazemos parte, o Instituto Federal de São Paulo faz parte de uma rede federal composta de diversos institutos federais em diversos campos espalhados em todo o território nacional. E ao analisar a estrutura de cada campus do Instituto Federal, nós percebemos que há cidades em que nós já temos a presença de mais um campus na cidade, com portaria de autorização de funcionamento. É uma alegria poder falar do Instituto Federal na condição de quem foi estudante dessa rede, né, que vem construindo esse instituto aqui em Campinas. É super importante trazer essa discussão, e aí eu não posso deixar de lembrar, né, que em 2008, ainda quando o governo Lula apresenta um projeto de reestruturação da rede federal de ensino, Campinas foi contemplada, né, com um campus aqui, e toda a dificuldade que teve para implementar esse Instituto Federal em Campinas. E, Gabriel, e quem quiser conferir todas essas informações, as 3 reuniões estão disponíveis no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, que é youtube.com/TV Câmara Campinas. Então, você acompanha as reuniões de comissões de estudo e também das comissões permanentes aqui do Legislativo Campineiro.
Amanhã, quarta-feira, é dia de reunião extraordinária com 26 itens na pauta. E a gente destaca entre esses 26 itens a segunda discussão do projeto de autoria do prefeito que trata aí da questão de regularização de imóveis urbanos de domínio do município ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. Esse projeto foi amplamente debatido em primeira discussão, recebeu emendas e agora volta para a pauta também para que elas sejam apreciadas. Também teremos a segunda discussão do projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás. Ele pede para manter sobrestados os prazos de validade de concursos públicos durante a pandemia, ou seja, se esse concurso tem a validade finda nesse período de pandemia, que ele seja estendido para que a pessoa tenha a oportunidade de ser chamada pós-pandemia. Temos também a segunda discussão do projeto do vereador Marcelo da Farmácia, que cria o mês do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Pela primeira vez no plenário, vai ser a discussão do projeto do presidente da Câmara, que trata de alteração em uma lei de 2009 sobre a instalação, reinstalação e funcionamento das atividades de desmanche aqui em Campinas. E ainda em primeira discussão, o projeto de lei que institui na cidade o portal da transparência de inventário dos bens adquiridos durante a pandemia da Covid-19. Este projeto é de autoria do vereador Carmo Luiz. Nós temos 9 projetos na pauta, 7 moções e 9 requerimentos e atas de reuniões anteriores. Lembrando que a reunião extraordinária começa às 9 horas da manhã, com um comunicado de vereadores, em que os parlamentares conectados virtualmente fazem a inscrição aí na tribuna virtual. Tem até 5 minutos para falar de um tema livre. Às 10 horas, esse comunicado é encerrado, é feito a chamada e aí então começa a discussão e a votação dos projetos e outros documentos que estão na pauta da 22ª reunião extraordinária. Tá certo, então, Mina Abreu, amanhã, 9 horas da manhã, reunião extraordinária, nós estaremos acompanhando. Vamos falar rapidinho da agenda da Câmara de Campinas, porque coladinho aqui com o Câmara Total, tem reunião a partir das 2 horas da tarde. Hoje é uma reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que trata da desburocratização da administração pública municipal. A ideia hoje da comissão é receber a diretoria da Campinas Visitors Bureau para saber os excessos de burocracia que atrapalham o setor de hotelaria e restaurantes aqui na nossa cidade. Além do vereador Paulo Gaspar, a comissão é composta pelos vereadores Felipe Marquesi, Major Jaime, Rodrigo da Farmadic e Igor Diego. E terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Lembrando que nesta reunião também será permitida a participação popular, em que você pode acessar o site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br, ou ainda o WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 978293776, e fazer a sua pergunta ou até participar dessa discussão aí sobre quais mecanismos devem ser adotados para desburocratizar a administração pública municipal. Amanhã cedo, então, 9 horas da manhã, 22ª reunião extraordinária. Depois, 2 horas da tarde amanhã, a gente tem a reunião da Comissão Permanente de Administração Pública, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi, e às 4 horas da tarde, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Todas essas reuniões serão transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Recado dado, muito obrigado, Mina Abreu. Primeiro pelas notícias da metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Amanhã a gente acompanha, então, a reunião extraordinária. E na quinta eu trago um resumo do que aconteceu aqui no Câmara Total. Combinado, até lá. Até. Não deu nem tempo
da Ponte Preta ficar com ressaca da derrota no derby diante do Guarani no último sábado, porque hoje, terça-feira, já tem duelo. É a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já está aqui na minha tela, olha só, daqui a pouco, em 7 horas da noite, Ponte Preta contra o Operário de Ponta Grossa. Lembrando que o Operário é o segundo colocado, está no G4. G4 são aquelas 4 primeiras equipes que conquistam o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A. Claro que é início de competição, mas o Operário começando muito bem. A Ponte, lanterna da competição. Técnico Gilson Kleina deve fazer alterações na equipe. Pode retornar com a formação com 3 zagueiros. Com isso, o Fábio Sanches pode estrear na zaga. O Vini Locatelli, volante, que está muito mal, muito criticado, pode perder posição. Rodrigão deve permanecer no ataque. Então, muitas mudanças neste meio-campo da Ponte Preta. E, claro, que na quinta-feira a gente atualiza e mostra o que aconteceu entre Ponte Preta e Operário. Duelo no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando aos torcedores da Ponte Preta, por favor, não se aglomerem na frente do estádio. A gente sabe que os torcedores querem ou protestar pela fase da equipe ou dar aquele incentivo, mas estamos vivendo uma pandemia e agora não é o momento. Então, Macaca jogando hoje, 7 horas da noite. Um pouquinho mais tarde, a vez do Guarani entrar em campo. Olha só, já está aqui na minha tela. Hoje é dia de Remo e Guarani. 9h30 da noite no estádio Baenão. O Bugre, embalado na competição, buscando uma vaga no G4, tem 2 desfalques importantes que receberam o 3º cartão amarelo, portanto, estão suspensos para o duelo de hoje. Meia Regis e atacante Bruno Sávio não atuam diante do Remo. Com isso, Lucão do Break, é isso aí, começa a partida como titular, deve ser o centroavante da equipe. Com isso, o Davó joga na ponta. Então, são mudanças aí do técnico Daniel Paulista no Guarani. Andrigo deve retornar, então, neste meio-campo no lugar do Regis. E também na quinta-feira a gente atualiza este duelo difícil do Guarani. O Remo sem 5 desfalques, dá para pelo menos buscar um pontinho. O Bugre jogando fora de casa lá em Belém. Você sabe como o dólar pode impactar no seu dia a dia? A variação cambial afeta diretamente os preços de produtos e serviços do mercado brasileiro. O quadro Na Ponta do Lápis explica para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Muito bom ter você aqui conosco. E dessa vez a gente vai trazer informações a respeito de um assunto que está sempre no nosso dia a dia, mas nem sempre as pessoas estão atentas a isso, que é a variação do dólar, a variação cambial. Todos os dias você já percebeu, né, que nos jornais você recebe os números do dólar e quanto vale e quanto não vale. Mas para a gente entender direitinho, a gente veio conversar com uma economista especialista no assunto, que é a Ana Carolina Nicásio, que está aqui ao meu lado, para poder explicar por que isso é tão importante para o nosso entendimento. Tudo bem, Ana Carolina? Obrigado pela presença. Por que é tão importante a gente ficar atento a essa variação do dólar? Olá, Rubens, tudo bem? Bom, na verdade, a taxa de câmbio ela funciona enquanto uma variável-chave. Então, a taxa de câmbio ela acaba participando da formação de alguns preços, serviços e também de contratos financeiros. Então, qualquer variação que a gente tenha nessa taxa acaba modificando toda uma estrutura de custos e toda uma estrutura de preços relativos também. Então, veja, a taxa de câmbio ela não afeta apenas alguns investidores que trabalham comprando ou vendendo dólar no mercado financeiro. Na verdade, a taxa de câmbio ela impacta todas as classes econômicas, né? Dependendo mais ou menos, mas ela acaba interferindo inclusive no preço de alimentos, né? Então, que é o que a gente está assistindo agora, exatamente nesse momento no Brasil. Então, é muito importante que a gente tente entender a correlação, por exemplo, entre taxa de câmbio e inflação, aumento de preços. Nesse ano, inclusive, nós tivemos o valor do dólar comercial, que acho que é a base de todos, como 5,88, um valor dos mais caros dos últimos anos. Se não a maior alta, né? O maior índice dessa variação cambial, e agora já baixando um pouco mais.
Como que isso afeta diretamente na questão dos alimentos, como você disse? O dólar ele se encontra num patamar sistematicamente alto, né? A gente viu em 2020 que ao longo de janeiro e setembro o real ele se desvalorizou em média de 39%. Foi uma das maiores desvalorizações. Então, mesmo a gente comparando uma cesta com outras 30 moedas ano passado, o real ele ainda se destacou como uma das maiores desvalorizações. Então, veja, isso teve um impacto importante, por exemplo, para o aumento de alguns preços de bens que são muito comuns na mesa do brasileiro. Por exemplo, o arroz, o feijão, o óleo de soja. Isso acontece por quê? Porque esses alimentos a gente chama na economia de que eles são bens comercializáveis, ou então no inglês, tradables. Esses preços, esses bens, né, eles são facilmente substituídos por outros produtos importados. Então, veja, esse tipo de produto, ele é muito afetado por variações no dólar. Porque o que acontece? Quando a gente sofre uma desvalorização, que é o que a gente está assistindo hoje no Brasil, os exportadores, né, que trabalham vendendo no mercado internacional, eles acabam preferindo exportar, já que agora eles ganham em dólar, e o dólar está muito valorizado frente ao real. Então, eles preferem vender para fora, né, e exportar, do que vender e abastecer o mercado interno. Então, veja, mesmo nós, né, sendo grandes produtores desses bens agrícolas, né, do que a gente chama de commodities em economia, mesmo assim, a gente acaba vendo que o preço sobe. Então, a gente às vezes fica na dúvida, né? Nossa, mas o Brasil é um grande produtor de arroz, de feijão, de soja, óleo de soja. Por que justamente esses produtos a gente está pagando mais caro, né? Ao longo da pandemia, a gente viu o arroz e o feijão aumentarem de preço em 60%, por exemplo. Isso acontece justamente por isso, porque essa produção está sendo voltada para fora. Isso porque os exportadores agora estão ganhando mais em dólar. Então, veja, com esse produto, a maior parte indo para fora, o mercado doméstico ele acaba tendo menos produtos, uma menor quantidade, e com isso o preço sobe. Então, veja só o tamanho do impacto dessa desvalorização para a gente. Então, muitas vezes essa ideia de que, poxa, só quem está ali atuando no mercado financeiro é afetado, não é tão simples assim. Na verdade, todos os brasileiros, inclusive as classes mais baixas, que gastam mais com alimentação, estão enfrentando essa grande dificuldade. E tem também a questão, a gente falou aí do arroz, do feijão, da soja, mas também tem os produtos que dependem também de importação. É o caso do pão, da farinha, é isso, né? Como que funciona essa dificuldade na questão da importação do produto para gerar o pão em seguida? Então, o pão, por exemplo, o trigo, ele também sofre um mecanismo parecido com o arroz, com o feijão, né? Da mesma forma que a gente produz, mas ele acaba indo para o mercado externo. Então, na verdade, o pão ele também sofre o aumento vindo daí. Agora, a gente pode olhar, por exemplo, os preços de bens industrializados, manufaturados, que também aumentaram, justamente porque eles têm esse componente de custo, que são algumas peças, alguns produtos intermediários que são importados. Então, eles precisam comprar esse consumo intermediário, esses bens intermediários, e esses bens estão mais caros. Então, é repassado para o produto final. Então, veja, não são apenas esses bens de produto agrícola, né, que eles aumentam o preço. Na verdade, os bens manufaturados também ficam mais caros. E aí, você também mexe na estrutura de custos quando o dólar varia, né? Não só nos preços, mas na estrutura de custos. Então, a indústria ela também tem enfrentado dificuldade devido ao encarecimento de alguns componentes. E aí, esse encarecimento serve tanto das máquinas como dos bens que serão utilizados no meio da produção, durante a produção, exatamente. Então, veja, o impacto dessa desvalorização acaba sendo estendido, né? Primeiro, a gente pode dizer que esses bens comercializáveis, commodities e bens industriais são os que primeiro sofrem o impacto da desvalorização, porque eles são mais sensíveis a variações na taxa de câmbio. Mas outros preços, inclusive preços de bens monitorados, administrados, depois de um certo tempo, também sofrem um impacto, né? A gente então vê que o real está num patamar de 5 já há um bom tempo, né? Mais de um ano. Então, veja só, mesmo bens administrados, que são, por exemplo, petróleo, derivados do petróleo, né? Gasolina, que dependem de mudanças de contrato, depois de um certo tempo, eles também levam em consideração a taxa de câmbio, né? Já que a gente depende aí da paridade de importação, né? Para definir esse preço desses produtos. Então, a gente também está vendo agora que a gasolina também, por exemplo, está sofrendo impacto da desvalorização. Então, a gente já falou aqui, por exemplo, de produtos alimentícios, agrícolas, produtos industriais e, inclusive, esses produtos que têm um preço monitorado. Inclusive, esses também estão sendo afetados já. E você falou, inclusive, da gasolina, do combustível, enfim, e a gente percebe justamente na hora de abastecer o nosso carro, mesmo
com a Petrobras, que produz combustível aqui, inclusive de etanol, com produto original daqui do Brasil, ainda assim o valor também, o dólar também puxa esse valor para cima, dependendo da variação cambial. Então, isso afeta realmente a vida do brasileiro. Afeta a vida do brasileiro e de todos aqueles que dependem desses produtos, né? Inclusive, a gasolina, ela também, o preço alto da gasolina também impacta todo o sistema de transporte, né? Das mercadorias, né? No Brasil, a gente tem principalmente o modal rodoviário de transporte para produtos, escoamento de mercadoria. E com o aumento da gasolina, acaba que esses preços também sobem devido ao aumento da gasolina, né? Que é utilizada para o transporte aí. Então, veja, mudança nesses preços, né, como gasolina, tem um impacto muito grande porque a nossa fonte energética basicamente depende desse tipo de derivado do petróleo. Então, mesmo nós sendo produtores, o preço de formação da gasolina e de outros derivados de petróleo também dependem da taxa de câmbio, né? Então, também tem um cálculo que usa a taxa de câmbio. E com real a 5, um pouco mais, a gente já chegou a quase 6 ano passado, né? A gente inevitavelmente tem um aumento desses preços e por um tempo estendido, né? Porque a gente ainda não tem muita previsão de quando o real vai sair desse patamar de R$5. Lá na década de 90, quando foi lançado o Plano Real, tinha até a paridade, né? Era R$1 igual a $1. É um sonho imaginar que esse valor volte a ser desse jeito? É uma coisa impossível? Ou pode acontecer no futuro? O que é preciso fazer para isso? Será que é bom para o Brasil ser um para um? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque nesse momento que a gente vive essa desvalorização muito acentuada, a gente volta e compara, né? E realmente parece outro mundo, outra realidade que a gente viveu lá após o Plano Real. Mas naquele período, a gente vivia um momento muito específico, que, enfim, durante a década de 80, no Brasil, início dos anos 90, ficou muito conhecido, que foi a hiperinflação. Então, nós tivemos diversos planos econômicos de tentar ajustar essa inflação, que deram errado, por exemplo, diferente do Plano Real, que foi o grande sucesso. No Plano Real, a estratégia perseguida foi: vamos aumentar as nossas reservas internacionais, criaram o ORV, então realmente R$1 equivalia a $1. E naquele momento a gente tinha entrada de capitais no Brasil, então teve todo um cenário externo, todo um cenário macroeconômico que propiciou a gente, naquele momento, conseguir manter $1 igual ao real. Só que, já naquele momento, os formuladores de política econômica, eles sabiam que não daria para sustentar aquele patamar por muito tempo. Digamos que não daria para sustentar aquele patamar artificialmente. Por quê? A gente está aqui falando muito da desvalorização, que é o que a gente assiste hoje. Mas a valorização do real também, excessiva do real, também não é exatamente desejável. Na verdade, a gente tem que buscar o equilíbrio. Por quê? Enquanto a desvalorização ela favorece exportadores, a valorização, por outro lado, ela beneficia os importadores, né? Então, a gente tende a importar mais do que exportar. Ou seja, os nossos produtos no mercado externo, se a gente tiver uma valorização muito grande, eles acabam ficando menos competitivos. Então, veja, a gente também aumentar muito a importação não é algo muito positivo para o crescimento do país, inclusive para a indústria nacional. Para a indústria nacional, um câmbio muito valorizado não é o ideal. Então, o ideal é a gente buscar aí um certo equilíbrio, nem tanto uma valorização muito grande, nem como a gente assiste hoje uma desvalorização. E traduzindo em números, seria possível imaginar um valor específico que possa atingir esse equilíbrio? Ou isso depende também do momento atual do mundo para ter isso? É muito difícil falar em valores, né, qual seria esse equilíbrio. Realmente varia muito dependendo do contexto histórico e do tempo. Hoje em dia é muito difícil a gente imaginar R$1 chegando aí a casa do 1,6 perto do dólar. Eu acho que pelo menos no curto prazo, né, nos próximos anos é muito difícil pensar isso. O que eu acredito que esse ano a gente ainda vai fechar no patamar de 5 e que a gente tem que tentar pelo menos, talvez descer para 4, 3 ao longo dos próximos 3 anos aí. Mas isso vai depender muito de como a economia brasileira vai se recuperar, porque a taxa de câmbio, a gente está falando aqui de um tema muito específico, que é a taxa de câmbio, mas na verdade a economia funciona de uma forma sistêmica. Então, para a taxa de câmbio, o real se valorizar e a taxa de câmbio cair um pouco, a gente precisa de retomada de crescimento da economia. A gente, ano passado, teve aí uma redução do PIB, isso puxa a economia para baixo, a atividade para baixo. A gente precisa ter essa recuperação do mercado de trabalho, a gente precisa ter uma perspectiva de crescimento nacional de forma geral melhor para que o real ele consiga se tornar talvez uma moeda mais competitiva. Então, veja, crescimento importa. Muito bom. Muito obrigado, Ana Carolina Nicásio, por todas essas informações prestadas aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
É isso, o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Você aprendeu tudo aí a respeito da variação cambial. E na próxima semana a gente volta com mais dicas e informações aí para você cuidar bem das finanças. Muito obrigado, um abraço, até lá. Tchau. Muito obrigado, Rubens Morelli, por todas as informações. Também a Ana Carolina percebeu a importância da economia, da gente estudar, da gente ler sobre o assunto. Dólar alto, você viu aí, ó. Eu até anotei aqui: arroz, feijão, óleo de soja, farinha para o nosso pãozinho de cada dia. Por isso que os preços ficaram lá nas alturas, estão mais caros. E também do outro lado também. Por que não é tão bom o dólar e o real 1 para 1? Existe este meio termo. Então, informações importantíssimas para você acompanhar sempre no quadro Na Ponta do Lápis, toda terça-feira, com o nosso repórter Rubens Morelli. Último intervalo aqui no Câmara Total, olha só, já está aqui na minha tela, É o Bicho, então a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem É o Bicho, com uma doença que acomete aí os gatos, e tem ainda Universo Épico. Olha só, hoje o Michel Amorim ele vai entrevistar a mesma pessoa que é cartunista, jornalista, especialista em educação. Quem será que ele vai entrevistar hoje, hein? Rápido intervalo e na volta a gente já entra no mundo animal e depois tem Universo Épico com o Michel Amorim e o nosso entrevistado especial de hoje. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Já enviou a sua mensagem e a sua participação? O número do WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera, aponte para ele e vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta, a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. Dá para você enviar uma mensagem também pelo YouTube. Faça que nem o João Roberto Teodoro. Então participa, são muitos canais para a gente conversar ao vivo nesta terça-feira. Hora da gente entrar no mundo animal, que hoje vai falar sobre uma doença que dói muito, viu? Osteoartrite ou artrose, bastante comum nos gatos. Ela não tem cura, mas o tratamento adequado pode aliviar as dores. Confira a partir de agora este assunto no É o Bicho. Uma doença lenta e progressiva. Assim é a osteoartrite, conhecida também como artrose e que é bastante comum nos felinos. Uma degeneração da cartilagem e dos ossos ao redor da articulação. É um processo crônico. Ele acontece com a idade, com o envelhecimento dessa articulação. O problema dos gatos é que eles têm a tendência de esconder a dor. Por isso, fica difícil saber quando estão doentes. É um processo que traz muita dor. Então, assim, ele pode acometer uma ou mais articulações. Normalmente, são várias articulações acometidas. No gato, as articulações mais acometidas são a dos quadris e do cotovelo. Então, assim, os sintomas, eles variam de acordo com o grau dessa artrite ou dessa osteoartrite, tá? Então, assim, inicialmente, a família pode notar o animal mais quieto, dormindo mais relutante em se movimentar. O animal pode mudar um pouco o comportamento. Ele pode ter, por exemplo, uma irritabilidade, uma depressão, uma lambedura excessiva na região da articulação que está doendo, tá? Eles costumam fazer isso. Dificuldade ou relutância para subir em locais que normalmente são acessíveis para o gato, sofá, cama, janela. E uma rigidez na hora que o animal está andando também pode ser notado. Normalmente, a doença surge por volta dos 10 anos de idade do animal. Sem possibilidade de cura,
o que se pode fazer é amenizar a dor. O tratamento ele é o que a gente chama de multimodal. A gente age em várias frentes, né? Então, primeiro é medicamentoso. Então, a gente pode lançar mão de alguns anti-inflamatórios, mas isso tem que ser feito por um veterinário, porque como é uma doença relacionada também à idade, normalmente o gato ele tem uma chance muito grande de já ser um doente renal. A doença que mais acomete o gato idoso hoje em dia é a doença renal crônica, tá? Então, dependendo do anti-inflamatório, da dose, do tempo que isso vai ser instituído, pode prejudicar a função renal. Então, o anti-inflamatório tem que ser dado, mas com uma avaliação muito criteriosa e com a realização de alguns exames de sangue, de urina, para a gente verificar a segurança do tratamento. Medicações para dor. Existem várias medicações para dor que podem ser dadas para o animal hoje em dia, como a gabapentina, a amitriptilina, que são medicações que vão agir nas vias da dor. Não é um anti-inflamatório, ela vai bloquear a via da dor. A dor acontece por várias vias e várias medicações podem ser utilizadas, cada uma atacando uma via da dor. Isso depende muito do grau de dor desse animal. Às vezes só uma medicação basta. E com o passar do tempo a gente pode ir acrescentando. Ainda segundo esta veterinária especializada em felinos, a obesidade pode agravar a doença. Cuidados com a alimentação e algumas adaptações ajudam na qualidade de vida do bichinho. Em casa, o que pode ser feito para dar uma melhor qualidade de vida para esse animal é colocar escada ou banquinhos para que ele possa subir nos locais. E uma vez instituída a terapia, ele vai sentir menos dor. Ele até pode, depois sem dor, pular daqui lá para o chão. Só que isso é um atrito, é uma injúria para essa articulação. Então, a gente também tem que minimizar isso. Então, você coloca banquinhos, rampas, para esse animal ter um acesso melhor. Espalha vários potinhos de água e ração pela casa, para ele não ter que ficar se movimentando muito. De preferência, se puder estar um pouquinho mais elevado, para ele não ter que ficar muito abaixado. Isso vale para qualquer gato, animal idoso, cão também. Pode ser feito com os mais novos, mas os idosos exigem um pouco mais para não ter que abaixar tanto. Adaptar a caixinha de areia, uma das partes, você abaixa uma das partes para esse gato poder entrar e sair com mais facilidade também. Isso também é muito válido. Enriquecimento ambiental, para esse animal se movimentar um pouco mais por conta da perda de massa muscular, tá bom? Isso também ajuda bastante. E hoje o Michel Amorim conversa com o jornalista, cartunista, mestre em educação, criador do site Mundo HQ, o DJ Carvalho, que tem um acervo de mais de 4.000 tirinhas diferentes ao longo de 10 anos de publicação e que agora vão ficar disponíveis em um perfil do Instagram. Acompanhe a partir de agora este papo muito interessante, olha só, no Universo Épico. Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre tirinhas. Quem está conectado aqui comigo é o DJ Carvalho, jornalista, cartunista. Tudo bem, DJ? Tudo bem, Michel? É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Olha só, então só dando gizada agora no Instagram. Pois é, Michel, o pessoal estava pedindo, né? Acho que é um formato mais tranquilo, mais dinâmico, na verdade, né? Quando você coloca quando você tem a tira num jornal, ou mesmo se você está num site, num blog, o que ocorre é que a pessoa precisa correr atrás da tira, né? E o Instagram não só ele possibilita que você veja da onde você estiver, como é aquela facilidade muito mais efetiva, né? Você liga o seu celular, liga o seu Instagram e aparece na sua tela. E mesmo que você perca ali um dia que você abre, né? Quem segue muita coisa, né? A hora que você vê a tira por ali, você clica nela e vê todas as outras. Então é uma linguagem muito mais tranquila, né? E eliminou um problema que eu tinha antes, que é o seguinte, eu fiz durante toda a vida aí de Só Dando Risada, né, que eu criei em 2000, eu criei em 2001, no finalzinho de 2001, mas ele estreou em 2002. Foram mais de 4.000 tiras, né?
E com todas as minhas outras ocupações, eu acabei em 2015 tirando um sabático ali da tira, né? Ficando com as... Porque é aquela coisa, a tira diária é você ter uma boa ideia todos os dias, né? Pode até ser um dia que seja uma ideia um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas pelo menos um sorriso você tem que arrancar do seu leitor, né? E eu não estava com tempo para fazer tiras diárias de novo. Agora, o Instagram me possibilita, eu faço, na verdade, uma tira nova semanal, às vezes 2 novas semanais, coloco ali aquela nova e vou enchendo, né, entre aspas, ali os meus leitores com as tiras antigas, porque eles matam a saudade. Muitas pessoas também não viram, né? Muitas pessoas, às vezes, pegaram as tiras ali de um determinado momento para frente, já tinha alguns anos, ou estão conhecendo agora, né? Eu estou me divertindo muito, inclusive, porque possibilita também interação com o leitor, né? E às vezes você coloca uma tirinha ali e o leitor fala assim, nossa, mas essa tira é de 2002, ela é tão atual, né? Aí a gente, às vezes, dependendo da tira, né? Quando você mexe com uma situação política, por exemplo, né? Às vezes você não sabe se você chora ou se ri quando o leitor fala isso, né? Recentemente, por exemplo... eu coloquei uma piadinha lá, Michel, sobre falta de energia, né? Sobre possíveis racionamentos, etc. E essa piada foi de uma crise energética que nós tivemos lá em 2002. E agora o governo as autoridades, né, entendidos de eletricidade, já estão falando que nós podemos ter que sofrer racionamento em 2021 agora, né? Ou possivelmente até em 2022. Quer dizer, infelizmente, nesse caso, algumas coisas se repetem bastante. Sabe o que eu ia perguntar para você agora, né, com o Instagram e até o nosso público, né? Para quem não conhecia essa turminha do Só Dando Gisada, né? Vamos falar aí, quem faz parte dessa turma? Bacana. Então, a ideia da tira, ela surgiu porque eu fazia palestras, né, sobre histórias em quadrinhos para professores, né, mostrando como usar em sala de aula, como ferramenta para didática. E os professores falavam que sentiam falta de personagens que vivessem a situação de sala mesmo, de sala de aula, de escola, professor conversando com aluno, né? A gente sabe, né, Michel, você foi aluno, né? Eu fui aluno, além de professor, eu tenho vários parentes professores, e a gente sabe que acontecem coisas engraçadas, diferentes, divertidas. E a partir dali eu pensei em criar essa turminha, né? Na verdade, ela surgiu de uma grande personagem, né? Obviamente que eu não tenho nenhuma pretensão, mas surgiu da Mafalda, né? Do Quino. Eu pensei, a Mafalda tinha tiras dentro da escola, com o professor, e aí eu pensei, como é que seria a Mafalda dentro do ambiente escolar brasileiro? Aí surgiu a minha primeira personagem, que é a Niquinha, que é a personagem que surgiu como principal da tira, né? Que é uma menina contestada. Ela mistura um pouco o lado contestador com até uma certa ingenuidade, né? Mas ela surgiu ali como a personagem principal. Ela é, vamos dizer assim, o bom senso da tira, né? A voz mais equilibrada. E surgiu a professora também, que é a Dona Lena, né, que é inclusive inspirada na minha madrinha, que era professora, e junto ela é aquela professora que gosta muito de dar aula, mas também já não está aguentando mais, né, alguns alunos, né, querendo se aposentar, enfim. E foram surgindo outros alunos e outros professores. Então você tem ali o Doug, que é um personagem que acho que se tornou um dos mais populares, que é o bagunceiro do fundão da sala, né? Aquele que está sempre querendo se dar bem, aquele que cola. Você tem o Bobrinha, que é um personagem mais ingênuo, né? Mais burrinho, né? Que fala abobrinha porque ele fala abobrinhas o tempo inteiro, né? E você tem o Kunta, que é um personagem, ele é um menininho um pouquinho mais gordinho ali, e eu brinco muito com o Kunta para fazer reflexão também, muitas vezes, sobre o preconceito racial, sobre algumas brincadeiras ali também, sempre procurando fazer o leitor refletir, né, sobre o dia a dia. Você tem a Chica, que é uma personagem mais escada, tem outros professores, né? A professorazinha, que é o exemplo de tudo, né? A brincadeira aí, professorazinha, né? É aquela professora que ninguém quer ter, mas todo mundo já teve, né? Que não tem didática. Você tem o professor Herman do outro lado, que é um professor que é tudo de bom, e por aí, vão surgindo outros personagens. E claro,
não se resume só à escola, né? A maior parte das tiras eu brinco com essas situações, mas eu coloco os personagens em outras situações, né, no dia a dia, eles comentam o que está acontecendo. É uma tira que tem uma característica de charge muito grande. Então, recentemente, por exemplo, quando teve toda essa polêmica aí da Copa América em plena pandemia, os personagens comentam isso, né? Até porque os meninos da tira são muito viciados em futebol. Então assim, eles estão engajados numa situação de vamos ter atenção com o coronavírus, vamos usar máscara, etc., até a página 2, até a hora que mexe com o futebol, né? Então, sempre vamos brincando com essas situações do dia a dia também. Tem essa característica um pouquinho de charge, né? Eu ia te perguntar a respeito da dificuldade, né? De todos os dias trazer uma historinha, mas o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa vida, o cotidiano, né? Possibilita muitas histórias, né? Então, assim, falta de tema para comentar não tem. Eu acho que o que você quis dizer de uma maneira muito elegante e delicada foi que nós vivemos num país da piada pronta, né? Na verdade, tem muita situação que realmente ela já enseja a piada, né? Você vê algumas... o humor, ele mexe muito com o politicamente incorreto, né? O humor, ele mexe muito com o contraste de ideias. E nós estamos vivendo num momento... Acho que o Brasil sempre teve esses contrastes, mas nós estamos vivendo num momento peculiar para isso também, né? Eu acho engraçado, como eu estava te falando, eu estava revendo algumas tiras para colocar e eu vi lá uma tira de 2005 em que o personagem estava falando sobre o presidente que se elegeu. Quando ele se elegia, ele criticava tudo que o governo atual estava fazendo durante a eleição. Mas quando ele se elegeu, a primeira coisa que ele fez foi começar a tentar censurar a imprensa quando ela falava mal dele. Se você ler essa tira hoje, eu não falei o nome do presidente, você vai achar que eu estou falando de uma situação atual. Mas aquela tira se referia ao ex-presidente Lula, né? Ao que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, a grande questão, primeiro, é isso. As coisas, elas se repetem um pouco, né? O cotidiano. E o segundo é que realmente, como você disse, muitas coisas... Mas eu acho que também não é exclusivo do Brasil, não, tá? Nos outros países também. O legal, o fazer o tira diário é interessante assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando eu falei, eu vou fazer tira de novo. Eu fiz uma tira. Aí eu fui dormir naquela noite pensando assim, puxa, mas será e agora, né? De novo ter que fazer tira todo dia, né? Será que vai dar? Será que eu vou ter ideia? No dia seguinte eu acordei com 5 tiras na cabeça já. Coisas que acontecem no dia a dia, você vai vendo, e muitas vezes, por exemplo, nesse caso, né, nós estamos num período de pandemia em que os alunos estão tendo aula em casa. Então, naturalmente, me veio na cabeça, bom, se eu vou fazer tiras de sala de aula, eu vou precisar contemplar esse novo modelo, por assim dizer. Bom, eu tenho uma professora que ela já teve dificuldade até com pendrive nas tirinhas. É óbvio que ela vai ter alguma dificuldade na live. Eu tenho um aluno que vive chegando atrasado e põe a desculpa no ônibus. E agora? O que ele vai fazer? Então é engraçado, o Angeli, né, o grande cartunista Angeli, que é o Rebordose e tantos outros, uma vez eu o entrevistei enquanto jornalista e ele falou assim, os personagens eles têm vida própria. Na época eu pensei, nossa, isso é frescura, né? Quem faz o personagem é o autor. Como assim tem vida própria? Quando eu comecei a desenhar, eu percebi que tem vida própria mesmo. O Doug, ele tem o jeito dele de ser, ele faz as coisas que ele fazia, ele sempre quer se dar bem em tudo. Então, quando você joga ele numa situação, por mais que a primeira situação, às vezes até baseada no fato real, a partir dali, o que o personagem faz? Ele vai sozinho. Né? Ele reage da forma dele, que não necessariamente é a minha forma de pensar, inclusive. Então, isso é muito legal. Agora, é um desafio, né? O autor do Calvin, que para mim é uma das melhores tirinhas, né, do mundo hoje, apesar dele já ter deixado de fazer há décadas, ele falava isso. Quando ele se aposentou, ele falou, pela primeira vez eu vou dormir sem ter que pensar no que o Calvin vai fazer no dia seguinte. Né? Porém, depois de dar talvez esse período de descanso aí das tiras,
eu não preciso nem pensar mais, essa volta está sendo muito tranquila para mim. Eles estão fazendo sozinho, por assim dizer, né? Eu vejo alguma coisa na TV, eu me deparo com alguma situação escolar e aparece a tira ali rapidamente. Eu sou praticamente um autor mediúnico, eu só tenho que pôr no papel ali o que está acontecendo. Sensacional. E aí, me explica, né? Você vai pegar as 4.000 tiras e publicar, ou vai ter uma seleção? Por que eu pergunto? 10 anos atrás, né, a gente tinha um estilo de humor, né, nós tínhamos certas críticas, né? E aí, hoje, nós vivemos num tempo diferente, né? Você vai fazer uma seleção ou tem essa preocupação também do que era daquela época e se adapta agora e não se adapta mais? É uma excelente questão, Michel. Na verdade, o que eu penso assim, a ideia é mostrar pro leitor tudo, né? Porque na prática ele tá vendo, inclusive, que essa tira é uma tira antiga até pelo próprio traço, né? Se você pega a tira, o traço atual, aliás, é bacana isso, o leitor está conseguindo fazer isso no próprio Instagram, porque quando eu publico a tira nova, é uma nova ali no meio de várias outras mais antigas. As mais antigas, por exemplo, o personagem ainda era branco, não tinha, né? Era branco papel, eu não pintava a pele do personagem, né? Não tinha dentes, né? A boca era aberta, o traço era a Miquinha, que é a personagem principal. Nas primeiras tiras ela parecia uma gancinha, depois ela foi passando por um processo que eu brinco, é o processo de fofização, ela foi ficando fofinha. A Mônica passou por isso, né? Se você pegar as tiras da Mônica antigas, ela era pontuda, depois ela foi ficando mais redondinha, que é uma coisa natural de 10 anos, mais 10 anos, são quase 11 anos já desenhando, o traço vai melhorando, você vai mexendo no traço até sem querer. Então o leitor percebe isso no primeiro momento. O segundo momento é que algumas, como eu te disse, as piadas, a maior parte, infelizmente ou felizmente, ela ainda dá para se dar risada, né? E, claro, algumas delas talvez até tenham se tornado um pouco politicamente incorretas no contexto de hoje, ou que você fale, nossa, mas que humor datado, eu coloco a data, né? Então, eu acho importante, é importante você mostrar até para o teu leitor como era na época. E a beleza do Instagram é isso, se alguém fazer um comentário embaixo ou mandar um direct falando, nossa, mas essa tira isso, essa tira aquilo, o que aconteceu, eu tenho a possibilidade e a habilidade de responder e falar, olha, nessa época a gente pensava assim, né? Nessa época era... E algumas eu penso que talvez uma ou outra eu não coloque, tá? Eu tenho um problema, primeiro eu tenho um problema, dessas 4.000 tiras, eu imagino que umas 100 logo do início se perderam. Por quê? Naquela época eu deixava algumas em disquete no jornal, né? Ou mandava por e-mail e com trocas de computador, e na época não tinha um HD externo, etc., uma ou outra se perdeu, né? Eu teria que ir lá no jornal, pegar no arquivo, fazer uma cópia, alguma coisa assim. Então, realmente, algumas estão faltantes. E também tem umas que eu bancava que são muito pontuais. Então, às vezes lançava um filme no cinema e os personagens apareciam vestidos como tema do filme. Ainda assim, eu acho que essas são interessantes para você ver, porque, por exemplo, eu tenho uma tira do Doug, né? Eu brinco com a questão, o Doug é um aluno que não gosta de ler, né? E quando ele conhece Harry Potter, né? E ele se apaixona por Harry Potter. E ele não conhece... Hoje é inimaginável, eu acho, você pegar uma pessoa um pouquinho mais antenada, né, um aluno que não conheça Harry Potter. Mas na época, as pessoas não conheciam, né? Isso nós estamos falando lá do início dos anos 2000. Harry Potter já tinha sido lançado, mas no Brasil ele tinha acabado ali de chegar, não tinha filme, né? Tem muita gente que nem leu o livro, só viu o filme. Então, assim, eu acho que essas tiras, elas contêm um pouco dessa curiosidade. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu não tenho um número certo de tiras, diferentemente do jornal, que você só tem uma tira por dia, né? Eu posso colocar 5 tiras, 3 tiras, 2 tiras, 1 tira por dia. Então, quando eu for colocar o meu compromisso com as minhas leitoras, com os meus leitores, quando eu for colocar uma tira muito datada ou que, de repente, a piada não faz mais tanto sentido, eu já vou colocar umas outras 2, 3 na sequência para garantir o humor, garantir a diversão do leitor.
Olha só, interessante. Então, todo o cronograma, o planejamento, tá tudo aí, tudo certinho, né? Então, para o público acompanhar e... Então, ali eles podem esperar tira nova, né? Com tira de 10 anos atrás, para poder fazer aquele... né? Reviver as histórias. Isso, é um mix bem equilibrado, né? Então, assim, pelo menos, como eu disse, pelo menos uma vez por semana vai ter tiras novas. Às vezes vai ser mais, porque, por exemplo, eu criei uma sequência, às vezes tem uma história que é meio encavaladinha na outra, e eu acho que eu publicar ela e esperar uma semana para publicar a continuidade é chato. Então, às vezes vai aparecer ali já no feed ali umas 2 já direto, 3, né? Mas sempre vai ser esse mix das tiras novas, né? E as tiras antigas que para muita gente continuam sendo inéditas, né? É até engraçado, eu recebi uma das assim, dos fatores que me levou a criar o Instagram. Além de 2 pessoas ali que eu encontrei, poxa, eu tô com saudade da tira, vamos por mais, vamos publicar, vamos voltar a publicar. Eu recebi uma mensagem de uma professora, né? Aliás, um grande abraço. E ela falou assim, eu tinha uma coleção de todas as tiras da Dona Lena, que era professora. E eu emprestei e não me devolveram. Você pode me mandar? Nossa! Né? E assim, eu poderia mandar com o maior prazer, só que eu preciso de um HD externo, que é muita coisa. Porém, eu penso que publicando de novo, ela pode salvar lá no Instagram dela, pode brincar, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa muito bacana. E com certeza vai ter uma ou outra que ela não guardou. E agora ela vai ter a chance de ver, né, de novo. Sensacional. DJ, enquanto a gente conversava, né, durante o nosso bate-papo aqui, rolou várias tirinhas para o pessoal de casa, né, acompanhar. E, claro, vamos passar aí o Instagram, né, para eles conferirem todos os dias. Bacana, eu agradeço. Quem quiser conferir é @sodandogizada, né? Lembrando que o gizada vem de giz, da palavra giz, então é com Z, só dando gizada com Z, né? E quem quiser também, Michel, aproveitando, eu tenho o Mundo HQ, que é um site no qual comento quadrinhos, seriados, só seriados ligados à história em quadrinhos, né? Que agora está... como você sabe muito bem, né? Agora está um boom, né? Nos últimos tempos, seja Disney Channel, seja Netflix, enfim, está um monte de coisa baseada em quadrinhos. Então, também tem o Mundo HQ na internet, HQ de História em Quadrinhos, é só dar um Google lá, um buscador no Mundo HQ, que tem o site e tem também um Instagram, né? E lá no Mundo HQ conta toda a história do Só Dando Gizada também. Eu tenho lá o Quadrindex, que fala a história de um monte de personagem, brasileiro, europeu, americano, e lá você acha todas as informações também sobre o Só Dando Gizada. DJ, quero agradecer a sua participação e olha só, tenho certeza que o pessoal, né, que acompanhava lá atrás as publicações no jornal, né, no impresso, devem estar ali comemorando. E quem não conhecia essa turminha tem que conhecer, certo? Então, agradeço a sua participação e olha, sempre que tiver novidades aí sobre as tirinhas, sobre o site, volta aqui para comentar com a gente. Michel, será sempre um prazer, e eu queria agradecer ao Universo Época, TV Câmara e todo o pessoal que está nos assistindo, né? Sigam se quiserem, obviamente, né? Não tem nenhuma obrigação disso, mas acho que dá para se divertir um pouquinho. E a ideia é justamente essa, né? Como eu brinquei, não tem nenhum vínculo comercial aí. A ideia é realmente dar voz aos personagens mais uma vez e ter essa conversa mais próxima com os leitores novos e antigos, né? Para tirar dúvidas, bater papo ali, enfim, abrir um canal que a pessoa possa se divertir um pouquinho nesses tempos que a gente está precisando tanto de humor, né? Valeu, DJ, um super abraço. Grande abraço, Michel. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Michel Amorim. Bela entrevista com o DJ Carvalho, grande comunicador. E reforço aqui, hein? Só Dando Gizada, @SóDandoGizada. Você confere aí no Instagram. E tem o site também, mundohq.com.br. É muito bacana para a gente poder conferir o humor que era feito no início dos anos 2000 e o humor que é feito hoje através das tirinhas muito bem feitas. Então, parabéns por essa entrevista. O Universo Épico volta na próxima terça-feira, sempre com uma bela entrevista, contando aqui uma história sobre o mundo geek, nerd, dos quadrinhos. Obrigado, Michel Amorim. E o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, que daqui a pouco, 14h, tem reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a desburocratização na administração pública municipal, ao vivo, iniciativa do vereador Paulo Gaspar. Amanhã tem reunião extraordinária a partir das 9h da manhã, 26 itens, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. As reuniões que a Mina Abreu já passou aqui pra gente a partir das 4h. E o Câmara Total retorna, portanto, na próxima quinta-feira, por volta do 12h30, tá bom? Então, quinta-feira, por volta do 12h30, tem Câmara Total. Até lá. Tchau, tchau.